O que para nós rivais não é uma notícia muito boa, né? Para nós rivais seria até interessante que um outro técnico viesse para que o trabalho fosse meio que, entre aspas, resetado. É ruim pra nós, né? Ruim pros adversários, né? Porque, cara do céu, velho. E eu acho que a renovação do Felipe Luiz vai sim complicar a nossa vida de palmeirense aí. A gente foi visto pros caras 2 vezes no ano. Aí, ó, meu Deus do céu, mais uma notícia maligna. Tem 2 aí, mas eu já quero começar por essa aí, que é a mais importante, com certeza, mais do que absoluta. Os caras estão tudo comemorando, espatifando. Eu não acredito não, galera. O homem vai ficar, galera. Galera, o homem não vai embora não, galera. Eu acordei agora, galera, com os olhos cheios de revela, a boca só bosta. Quando eu abro meu celular, o homem voltou, galera. Quem ia sair não sai mais, galera. Galera, o Felipe do narizinho bonito, do queixo lindo, do cabelinho lindo vai ficar, galera. O homem vai ficar, galera. Galera, o homem vai ficar, galera. Galera. Ele não vai embora não, galera. Ele não vai embora não, galera. Eu não acredito não, galera. Ah, não, doido! Eu não acredito no negócio desse não, galera. O malvador é gaiato, galera. Esse malvador é ser regoi, galera. Galera, o malvador disse que só renovou 2 anos. Só renovou 2 anos com o Felipe Luiz. Porque ele disse. Porque só é daqui 2 anos, ele não volta jogando mais Brasileirão, não. Disse que daqui 2 anos o Malvadão vai estar jogando na Europa. Porque ele disse que aqui no Brasil ninguém ganha deles. Diz que aqui no Brasil ninguém ganha do Malvadão, cara. Que molecagem é essa, meu irmão? Que molecagem é essa, doido? Esses flamenguistas se acham. Esses flamenguistas se acham. Eles pensam que é o melhor time do mundo. Rapaz, o Saúl tem coragem de dizer que Real Madrid era menor do que Flamengo. Saúl disse que Real Madrid era menor do que Flamengo. Que Flamengo era maior que Real Madrid. Olha o diabo é moleque, galera. Galera, o diabo é moleque, galera. Galera! Ei, galera. Galera. Com uma notícia que acabou de ser divulgada, a confirmação da renovação do técnico Felipe Luiz com o Flamengo. A renovação, ela saiu. Depois ali de uma série de capítulos, de idas e vindas, de notícias, né? E de ontem ter esfriado e distanciado a negociação, parece que o Flamengo foi lá, deu um checkmate no Felipe Luiz e as coisas aconteceram e a renovação saiu. E assim, eu tinha feito um vídeo ontem extra para comentar sobre isso, né? Falei que o Felipe Luiz estava cometendo um erro ao deixar o Flamengo, porque, bem, lá no Flamengo ele tem toda uma história. Ele chega agora no ano de 2026 com bastante moral para a temporada. Ele vai ter toda a parte ali de continuidade da equipe, né? Então ele vai continuar o trabalho que ele vem fazendo. O que para nós rivais não é uma notícia muito boa, né? Para nós rivais seria até interessante que um outro técnico viesse para que o trabalho fosse meio que, entre aspas, resetado. Mas agora não, agora o Felipe Luiz continua no Flamengo e é tudo aquilo que eu já falei para vocês já. É a questão de ser um bom técnico. Eu acho que é um cara que tem muito a evoluir ainda como técnico dentro do futebol brasileiro. É um bom técnico, pode ficar ainda melhor, sendo muito sincero com vocês. E você tem toda a questão também dele entender o ambiente dentro do Flamengo, de entender o futebol brasileiro, de entender o que a torcida do Flamengo quer. Então é um cara que tem a simbiose da cultura rubro-negra com uma equipe financeiramente muito forte, com uma equipe de jogadores muito acima da média e que tem toda uma estrutura.
beleza? Então, renovação que saiu aí, ó, aos 45 do segundo tempo. Renovação do Felipe Luiz com o Flamengo. Mano, é incrível, velho. O cara já ganhou tudo, ele não quis sair do Brasil, velho. Essa é a verdade. O cara vai permanecer no Flamengo até 2027. O Abel Ferreira renovou, ele renovou também. Eu acho que é só pra ter aquela treta, né, dos dois técnicos aí que são os mais vitoriosos, pelo menos que tá acontecendo no momento aí, né, no Brasil. Os dois mais vitoriosos, o Felipe Luiz falou assim, velho, se eu sair do Flamengo, o Abel vai ganhar tudo. Então, vou renovar, vou ficar até 2027, que é o ano que ele vai ficar aqui no Brasil, pra poder brigar com ele. É isso, cara. É isso, mano. É incrível, velho. Porque é só pra piorar meu ano de 2025. Essa é a verdade, velho. É só pra piorar meu ano de 2025. Mas é isso aí. O Felipe Luiz renovou até o fim de dezembro, né, de 2027. Vai ficar no Flamengo. O Flamengo aí já tá mexendo o doce ali também para tentar a contratação do Caio Jorge. Parece que vão ofereceram 30 milhões de euros, né? Dá quase 200 milhões de reais. E o Pedrinho lá do BH, né? O Pedrinho BH aí do Cruzeiro pediu 50 milhões de euros. Ou seja, ele tá aberto à negociação. E se o Caio Jorge for pro Flamengo, rapaz, aí segura, mano. Os caras tá querendo o artilheiro do Brasileiro, o artilheiro da Copa do Brasil. Véi, não vai ter como, de verdade mesmo. Eu tô preocupado com esse mercado da bola aí. Palmeiras tá tentando se mexer, mas até agora não apareceu nada de especial ali, né? A gente fez uma contratação recentemente aí, mas daquele jeito, né? Ainda não assinou com o Marlon Freitas, né? Mas o Flamengo aí já tá mexendo doce, cara, eu não duvido nada de abrir o cofre ali realmente, sendo que vocês têm dinheiro, né? Convenhamos, o Flamengo ganhou aí Libertadores, Brasileirão, tá com o cofre cheio de grana aí, fora o resto que vem arrecadando durante esses anos aí, pode abrir a mão sim e trazer o Caio Jorge por 50 milhões de euros, dá aproximadamente aí 326 milhões de reais, é muita grana. Ah, cara, os caras vão vir forte de novo pra 2026, eu tô vendo, velho. Meu Deus do céu. Eu já tava preocupado aí. 2025, Flamengo e Corinthians campeão de tudo ali, né? Ganhou o Paulistão e ganhou a Copa do Brasil. Flamengo ganhou o Brasileiro, ganhou a Liberta. E o Palmeiras só vice. Agora em 2026, me preocupa se trazer o Caio Jorge, trazer outros caras ali que eles estão rebuliçando ali. Meu Deus do céu, vai complicar mesmo. É o técnico para ser o rival mesmo, direto ali do Palmeiras, que é Abel Ferreira e Felipe Luiz, na minha visão, né? Eu acho que são os melhores técnicos do Brasil aí, pelo menos nesse momento que os dois times estão vivendo. E eu acho que a renovação do Felipe Luiz vai sim complicar a nossa vida de palmeirense aí, principalmente porque é o único time que tá batendo de frente com o Palmeiras nas competições, né? A gente foi visto pros caras 2 vezes no ano. Espero que 2026 seja muito melhor do que esse 2025. E a grande expectativa que estava em torcedor do Flamengo e toda a mídia e imprensa esportiva é o contrato do Felipe Luiz, né? Então o Flamengo anunciou a renovação do contrato Felipe Luiz, que vai passar a ganhar, parece que 2 milhões de reais, bem próximo que é o que ganhava o Jorge Jesus. Lembrando que ele ganhava acho que 200 ou 300 mil, então foi bem acima do que ele estava no momento. E vamos falar a verdade, né? Era o técnico que ganhava menos aí na Série A, ó, palhaçada, né, velho? Palhaçada, tudo bem, técnico novo, tudo, mas agora o Flamengo tinha que renovar mesmo, cara. Tinha que mandar dinheiro pro cara, velho. Só que assim, ele tinha pedido mais, né? Tinha pedido um pouco mais. Mas chegou, talvez, num valor aí razoável, lembrando que ele é novo, tem apenas aí uma temporada e pouquinho como técnico profissional, precisa de um pouco de mais rodagem para ir para a Europa. Ele ainda não pode jogar na Europa, parece que tem mais 1 ou 2 temporadas, deve ter alguma burocracia para fazer lá, para ser aceito lá. Então ele fica no Flamengo por mais um ano e com certeza vai fazer um ótimo trabalho, vai continuar com o trabalho maravilhoso que está sendo feito, até porque tem todas as condições para isso, né? Tem jogador, tem estrutura, tem tudo. Então o Flamengo anuncia aí o Felipe Luiz, aquele acordo que estava travado, né? Mas aí ontem, segundo a reportagem aqui do GE, na parte da noite lá, no dia 25 de dezembro, que era, dia 28 de dezembro, que era o prazo máximo dado pelo BAP para fechar a negociação, senão ele iria para o tal do plano B, e no fim acabou dando certo, Felipe Luiz deu ok e continua o técnico do Flamengo,
e vai realizar, com certeza, a continuidade do grande trabalho que ele já está fazendo. É ruim para nós, né? Ruim para os adversários, né? Porque, cara do céu, velho, esse cara, ao mesmo tempo, assim, é ruim para o adversário esportivamente falando, mas como brasileiro é muito bom, né, cara? Porra, ele tem um técnico brasileiro bom, que dirige o melhor elenco do Brasil, né? O clube de maior torcida do Brasil, porra, tem que ter, né, velho? Ainda bem, né? Ou seja, o último campeão brasileiro, campeão da Libertadores, é técnico brasileiro. E a gente, claro, eu gosto do Abel Ferreira, sou palmeirense, porra, meu, mas tava feio, né, pra nós, né? Tava feio, né? Agora o Felipe Luiz resgatou isso aí, e quem sabe num futuro aí, logo depois que ele sair do Flamengo, com certeza os caras vão, se ele continuar tendo esse sucesso que ele tá tendo, ele vai acabar na seleção brasileira, eu não tenho dúvida nenhuma. Se não bastasse esse calor de gramento, filho, é mais essa notícia aqui. Eu sabia, cara. Eu avisei, cara. Ainda bem que eu fiz aquele vídeo pré, porque eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que isso fazia parte, mais uma vez, de um show maligno desse mini-mister. A gente vai ter que aturar ele mais 2 anos. Eu quero falar disso aqui com vocês, entendeu? Tem uma suposta contratação vindo por aí do tal do MC Johnny, filho. Essa parada mesmo, mais um pra zaga lá. Ainda não tá assinado, mas pelo que eu vi aí, só tá faltando assinatura e o que mais? Tá faltando o quê? Os exames médicos. Joga aí, editor, joga na tela aí que eu já falei pra vocês que você ainda não tá de férias, ainda tem trabalho sim, eu avisei pra você, conforme fosse saindo aqui as notícias malignas, eu ia vir trazer aqui pra galera aqui, meu Deus do céu, mais uma notícia maligna. Tem 2 aí, mas eu já quero começar por essa aí, que é a mais importante com certeza, mais do que absoluta, os caras estão tudo comemorando, espatifados, já vão pro Réveillon, porque no Réveillon, o que eles vão fazer, esses filhos de cabrunco aí, vão fazer o quê? Eles vão catar essas taças todas que eles acumularam no ano de 2026, que foi a sombra de 2026, não, de 2025, essa minha cabeça já tá indo lá para 2026, já tá arrumando problema para 1 ano depois, só 1 ano não, daqui a alguns dias a gente já bate 2026, nossa senhora, que calor é esse aqui, vou falar para vocês, filho, eles vão catar essas taças todas que eles acumularam ao longo do ano de 2025 e vão brindar muito champanhe no final do ano de Réveillon, entendeu, nas praias da vida, nas ruas espalhadas, em suas casas, é isso que eles vão fazer, que eles estavam loucos, já tinha uma galera aí, eu falei, pô, tinha uma galera aí já magoada, falando, não, filho, é muito alto esse salário, ninguém é maior que o clube, eu concordo, ninguém é maior do que a sua instituição, entendeu, mas porém, entretanto, todavia, no fundo, você estava torcendo para ele alinhavar, porque eu falei para vocês aqui, o certo era ele ficar, pegar aqui uma casca, entendeu? Para depois ele voar lá para as Europa, bater as asas de urubu dele e voar lá para as Europa, entendeu? Porque eu acho que ele ainda tem muita coisa, não só para doar pro time dele aqui, entendeu? Os curupira do pé para trás, meio de engávia, como também pegar uma casca, uma experiência aí, eu tenho certeza absoluta que esse BAP aí, entendeu? Já falou aí que tem perto de 1 bi aí, que é a vez dele de comprar, eu tenho certeza que ele vai começar, entendeu? Mexer junto com o mini-mish a caldeireta dele, que a gente já aturou, que o ano inteiro ele mexendo no caldeirão dele, ele vai continuar mexendo e eu trouxe pra vocês aqui, eu falei, antes dessa merda acontecer, eu avisei, não é possível que vocês estão acreditando que esse cara não vai renovar depois de tudo que ele fez em 2025, eu sabia que ele ia renovar, eu sabia, entendeu? Eu tinha certeza que o sofrimento não ia parar, que 2026, meu irmão, vai ser assombrado também, eu tenho certeza mais do que absoluta. Eu já tô preparando aqui meu celebeiro, meus psicológicos, para esse ano de 2026, que eu sei que vai dar merda de novo. Vai dar merda. E ele só tava esperando essa renovação aí para ele começar a botar as asas de urubu, é o seu BAP? Botar as asas de urubu dele de fora também, que ele vai começar a contratar e pode esperar. E você que é secador e você que é rival, assim como eu sou declarado, pode esperar aí, filho, que vem mais salseiro por aí. Ele vai começar. Um minimista aí. Para mim, essa daqui, de fato, é a melhor contratação, assim como foi quando a gente renovou com o John Arias, que ele ficou, isso aqui pra mim é a melhor contratação de vocês para o ano de 2026/2027, que é 2 anos de sofrimento ainda, pros secadores, entendeu? Esse cara, depois de tudo que ele conquistou, dá continuidade no trabalho que foi feito, filho. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma de que essa daqui é a principal contratação de vocês, a renovação do mini-mister, filhotinho do JJ, um mexedor de caldeirão, entendeu? O cara que é metido com feitiçaria pesada, esse cara aqui ainda vai apurrinhar muito, entendeu? O coração dos secadores, o coração aí dos rivais. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Felicidade geral da nação, tudo bem, beleza. Agora, para o bem de todos, há controvérsia, por exemplo, porque eu tô severamente irritado com isso daí. Lá no fundo, eu tinha ali, né, uma esperancinha, né, como é que eu falei no vídeo? Uma esperança, entendeu, de que vai que ele não renova. Mas isso aí ele acabou renovando, e a gente vai ter que aturar esse cara. Nossa Senhora dos Secadores não seria tão benevolente com a gente. Essa que é a verdade, entendeu? É isso. O que apareceu no acesso total, deixa eu complementar a informação, que ele tá falando do acesso total, é o seguinte, outra coisa que apareceu, o Aníbal Veiga, 2 fralda cheia, 2 caras querendo ser coach, um tá com medinho lá, eu tô com vergonha, e o outro querendo dar uma de
de nova versão de Abel Ferreira, esse Veiga que tá morto, mais morto, e quer dar uma que é coach. E o outro que apareceu lá é o Paulinho, no documentário, questionando o departamento médico. Falou, pô, mas não tá quase calcificado? Ele olha pra imagem, falta pouquinho. Aí ele fala pro médico, escuta, quanto que é esse pouquinho? São 2 meses, 3, 5, é 1 ano, eu volto ano que vem, não volto. Então o Paulinho questionou o departamento médico do Palmeiras. Falou, meu amigo, fala que é real. E os caras olhando pra cara do outro, não sei. Então o fato é que o Paulinho tá até questionando o departamento médico que mostrou uma incompetência de vários setores dentro do Palmeiras. É muita coisa bonita na teoria, porque as frases de efeito no vestiário, no departamento médico, jogamos com caráter, todo jogador lá com uma frase bonita atrás, e a hora que entra dentro de campo não ganha absolutamente nada. Então o Paulinho questionando, e a Leila no documentário, mais perdida do que cego em tiroteio. A Leila no documentário mostrou que ela não é do meio do futebol. Isso faz toda a diferença. Um absurdo. A Leila é uma perdida no mundo do futebol. E o pior, André, sabe o que tem de pior? É com acesso total. Parou ontem, na parte 2. E na parte 3, sabe o que ainda falta mostrar? A final. De volta e a final contra o Flamengo. Olha, o acesso total mostrando o fracasso do Palmeiras. Mas o que eu vi do Palmeiras é uma incompetência e um elenco mimado. Você vê que o elenco tá mimado. Eles têm de tudo. Os caras cortam. E aí vem o Abel. Vou colocar o vídeo aqui. Olha o que o Abel falou, que ele não esquece. Olha o que o Abel disse, um trechinho curto de 15 segundos que tá lá no Insta. Olha aqui, André. Olha isso. Tá ouvindo? Não, peraí. Aqui, ó. As pessoas no futebol têm memória curta, mas eu também já disse várias vezes, e eu não tenho. Eu não tenho memória curta. As pessoas não... Ele disse que o Palmeiras que ele não tem memória curta, André, o Abel. E olha aqui, ele foi o primeiro time a não ter finalização única numa final de Libertadores. Ele não tem memória curta, ele disse lá no documentário. Aí o Palmeiras chega a um acordo com o Al-Sadd para encerrar a ação do Abel Ferreira. Não tem memória curta, ele tem. E aí o Palmeiras se despede do Mundial como o único clube a não vencer um time da Europa. Essa é a memória do Abel Ferreira, André, que disse, inclusive, que o ano que ele não ganhasse nenhum título, ele ia embora. E ele tá aí mais anos do Palmeiras, e aí estamos com Leila Abel e essa aberração. Um documentário excelente pela questão do Sport TV, mas mostrou uma incompetência da diretoria do Palmeiras, incompetência total da diretoria, jogadores mimados, e o Palmeiras ou muda esse perfil, ou nós estamos ferrados e não vamos ganhar mais nada, e daqui a pouco tem o BAF falando da Leila Pereira. André, a Leila Pereira não entende nada de futebol. E o caminho do Palmeiras é trágico para 2026. Tá aí o Abel Ferreira acabando com essa frase horrorosa. Eu tenho memória... Ele tá bravinho, André, que chamaram ele de burro depois de uma perda de título pro Corinthians. Para gastar o que se gastou, e os caras ainda querem ficar falando de Palmeiras, de estrutura, de técnico longevo. Vá pro inferno. O Flamengo não vai renovar com o Felipe Luiz, vai trazer o Arthur Jorge e vai continuar ganhando título, Lugó. Eles não vão, o Flamengo não vai virar vítima de técnico, Lugó. Não vai virar refém de técnico, Lugó. Porque o técnico passa e o clube fica, Lugó. E o Palmeiras é refém desse senhor. O Palmeiras é refém do Abel Ferreira, que há 3 anos faz um trabalho medíocre, com toda a estrutura que ele tem, que foi mostrado aí no coisa. Foi mostrado, a estrutura do Palmeiras é fantástica. Fantástica estrutura. Tá aí, André. Viramos meme, ó. Aí, Abel Ferreira, depois do Palmeiras ser eliminado pro Corinthians. Tá fazendo a unha, André. Tô fazendo a unha lá, André. É um spa. É um spa. É um spa. Não tem cobrança. O diretor de futebol se esconde, ele vai com o caderninho para pegar autógrafo. Não tem cobrança, não tem absolutamente nada lá dentro, Lugó. André, vou torcer pro Felipe Luiz renovar, de verdade. Tomara que ele renove, viu, André? Porque eu não queria ver o Arthur Jorge no Flamengo, não. Pra mim seria uma... E vão pagar menos ainda. Olha que coisa. Olha como o Flamengo não é refém de... Eles vão pagar menos pro Arthur Jorge. Agora o Felipe vem cantar de galo. Sai daqui. Você não é maior que o Flamengo. O que o Palmeiras precisa fazer, André? Pra o Palmeiras entender que o Abel é muito menor que o Palmeiras. Agora, com a Leila na gestão, nós vamos ficar com o Abel, com um time horroroso. Sousa, Facundo, Micael, Jefité...
esse monte de bagre pra ele ter que aguentar o Abel Ferreira ganhando milhões e ainda dando uma de coach e tendo que ver ele fazendo a unha lá no acesso, o acesso total ao fracasso do Palmeiras. Ótimo documentário, ainda falta o último capítulo, André. A gente vai ter que ver o último capítulo que faltou exibir. Os jogos com a LDU e o jogo com o Flamengo lá no Peru. Eles querem. A Globo quer acabar com o palmeirense, André. É o pior final de ano do palmeirense, André. Inacreditável. Vai lá. Sem dúvida, Logão. Não perco nem meu tempo, porque isso daí é uma coisa irritante. Tá duro aguentar esse Palmeiras. Deixa eu até tirar esse negócio aqui. Deixa eu até tirar essas imagens aqui, que é deprimente ver as imagens. Olha os caras no vestiário. No vestiário vira tudo leão, André. Souza, olha o Veiga, o Everton com a liderança e o Carlos Miguel não abre a boca, André. Contratamos um goleiro, o Everton machucado, com 2 muletas lá, liderando o Palmeiras, e o Carlos Miguel, 2,4 metros, que eu achava que era o novo Dida, mudo, calado. Até o Lomba falou mais do que o tal do Carlos Miguel, André. E tá aí, o vestiário do Carlos Miguel ali, olhando pro teto. Goleiro bobo, André, 2,4 metros e é um goleiro bobo. Tô arrependido de ter achado que era o novo Dida, André. Tô arrependido, de verdade, vai lá. Mas precisamos falar, Felipe, sobre Felipe Luiz, que renovou acordo com o Flamengo e renovou, e agora está mantido até 2027. Após uma novela que durou meses e ganhou contornos dramáticos nos últimos dias, embora eu nunca tenha acreditado nessa dramaticidade, já vou comentar, o técnico Felipe Luiz chegou a um acordo com o Flamengo e renovou seu vínculo até dezembro de 27. O clube oficializou a renovação hoje. A negociação viveu momentos de impasse e incertezas. A pedida inicial feita pelo staff do treinador foi acima do que o rubro-negro estava disposto a pagar, e o cenário pesou para o lado do pessimismo nos últimos momentos de 2025. O UOL apurou, porém, que a principal pendência para o entrave era a questão salarial dos auxiliares, que foi resolvida com o aceite dos termos oferecidos pelo clube, ou seja, os valores já inclusos no pacote sugerido ao técnico, que é na casa de 4 milhões de euros anuais livres de impostos. O valor mensal é pouco mais de 2 milhões de reais, ou seja, menos do que ganha Abel Ferreira. A pendência foi resolvida após uma decisão pessoal de Felipe Luiz em uma negociação direta entre o técnico e o diretor de futebol José Boto, sem intermediações. Diz aqui José Boto: desfecho positivo só foi possível porque havia de ambas as partes o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo BAP. Felipe teve um grande reajuste salarial e agora só ficará abaixo de Abel Ferreira nos vencimentos entre os técnicos no Brasil. Campeão brasileiro da Libertadores recentemente, ele agora terá tranquilidade para continuar o planejamento e montagem do elenco para a próxima temporada. Felipe, o Abel teve aumento salarial? Pelo que eu sei, não. Se falou de 5, né? Tem gatilhos que são premiações, né? Uhum. Premiações por títulos, classificações, esse tipo de coisas, mas aumento não. Enfim, aqui teve a nota do Flamengo. Eu acreditava tranquilamente que esse contrato seria renovado, Felipe, porque, como bem disse o Boto na nota oficial aqui, era de interesse das duas partes. O Flamengo sofreu muito nos últimos anos, com muitas trocas de treinadores, e agora é a oportunidade do Flamengo ter um trabalho mais longevo de um profissional, numa nova gestão. O Felipe Luiz, nesse momento, não haveria nenhum clube melhor para ele continuar a sua carreira do que o Flamengo. Falou-se em Atlético de Madrid, mas que novamente vai renovar o seu contrato com o queridíssimo Cholo, né? O Diego Simeone. Então, cara, assim, para onde que o Felipe Luiz poderia ir? Fala-se em carreira de Europa, e eu acho que pode e deve acontecer mesmo. Torço para que aconteça e para que ele abra esse caminho para técnicos brasileiros lá fora, mas para técnicos brasileiros que também se inspirem no trabalho do Felipe Luiz e aprendam alguma coisa com o que ele está fazendo. Não adianta abrir o caminho para técnicos ruins e aí o caminho vai ser fechado novamente.
Mas acho que o Felipe Luiz é esse cara, mas ele é muito jovem, tá começando a carreira agora, tem muitos anos pela frente e já conhece o elenco, foi jogador desse elenco, trabalhou com a base, traz de fora uma expertise de treinadores europeus não, né? Porque o Simeone é sul-americano, mas que trabalharam no solo europeu com muito sucesso. Passou pelo Chelsea também. Não lembro quem que ele pegou no Chelsea, mas certamente deve ter sido algum grande treinador. Então é um cara que traz tudo isso e que venceu, cara. Já venceu logo no seu primeiro ano. Eu não imaginava que essa negociação... Aí começaram a soltar notícias de que o Flamengo já estaria acertado com o Arthur Jorge, caso... Léo Jardim. O Léo Jardim. Tudo isso era pra boi dormir. Eu duvido até que o Flamengo tenha sequer procurado esses profissionais. Esse tipo de coisa sai para pressionar a outra parte, a fazer os aceites que tem que fazer. E a gente sabe que o BAP é duro na queda na hora de negociar números. Não à toa o Flamengo tá com uma dívida tão baixa. E o Felipe Luiz estava no seu direito de dias depois daquela apresentação também multibilionária do Flamengo, falar, vocês estão arrecadando tudo isso, então quero mais. E acho... Muito se fala que foi um empresário, né? O Jorge Mendes, né? Que é um empresário muito famoso. Um cara que endurece. E agora que o cara tem 2 taças nas costas, certamente ele vai ganhar mais do que se o Flamengo tivesse renovado lá atrás. Mas ao mesmo tempo o cara também trabalha mais feliz, o cara ganha um salário que é absolutamente condizente àquilo que ele entregou, vai ganhar ainda menos que o Abel, e eu acho justo ele ganhar menos que o Abel, porque o Abel tem 5 anos de Palmeiras. Se o Felipe Luiz ficar 5 anos no Flamengo, certamente ele vai terminar esse contrato ganhando mais que o Abel, que significaria que ele teve sucesso por muitos anos, múltiplos anos à frente do Flamengo. Me parece uma situação que era mais dor de cabeça para o torcedor que estava preocupado em perder mais um técnico depois do trauma de ter perdido o Mister. Nunca vi isso como uma possibilidade. E você? Cara, eu tava com esse mesmo sentimento, assim, de ver esse mundaréu de notícias saindo a respeito do Felipe Luiz. Essa diretoria do Flamengo atual é uma diretoria profissional de futebol, assim, os caras sabem o que é futebol. Essa diretoria do Flamengo atual pode até ter um molho ali de caricata também, algumas bravatas aí que o BAP anda falando. Mas no quesito futebol, administração de clube, eles são muito mais profissionais, cara. Eles não iam cometer o erro que atrasou o Flamengo e fez com que o Flamengo não ganhasse títulos em 2023 e ganhasse apenas um título em 2024, que foi demitir treinadores, cara. Foi o grande erro que o Flamengo teve depois que o Jorge Jesus saiu. Então, se eu não me engano, o Felipe Luiz bateu até um recorde aí de ser um técnico, se eu não me engano, desde o Luxemburgo, em 2011, a começar um ano no Flamengo e terminar um ano no Flamengo, assim, que é uma loucura, cara. Que é uma loucura e mostra como o clube também é uma panela de pressão. Então, acho que acerta demais a diretoria em manter o Felipe, e o trabalho continua. E a tendência é o Flamengo ganhar tudo de novo, cara. Ou minimamente chegar para disputar tudo de novo com ele, porque o trabalho tá lá, tá mantido. E agora acho que reforços pontuais vão chegar para o Flamengo ser ainda mais forte.